Olá, graça e paz. Aqui quem vos fala, Evangelista Petros, trazendo mais um devocional e reflexão da Palavra de Deus com o título: Abraão era idólatra antes de ser chamado por Deus? Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, ensina-me e usa-me. Revela-me essa palavra espiritual para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Não há um versículo específico que diga literalmente que Abraão era idólatra, mas de acordo com o testemunho bíblico sobre o contexto geral da vida de Abraão antes de o Senhor tê-lo chamado na cidade de Ur, há uma indicação clara que, de fato, Abraão vivia dentro dos costumes pagãos da Mesopotâmia. Sabemos que Abraão era um descendente de Sem, um dos filhos de Noé, mas parece que o conhecimento a respeito do verdadeiro Deus foi se perdendo conforme as gerações foram passando. É possível que houvesse outras pessoas no tempo de Abraão que serviam ao verdadeiro de Deus. O rei Mequisedeque da cidade de Salém, por exemplo, é citado como um adorador de El Elohim, ou seja, do Deus Altíssimo, já que provavelmente viveu num período patriarcal. É outro exemplo de alguém que servia ao verdadeiro Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Alguns críticos até argumentam que Mequisedeque não adorava necessariamente YHWH, mas o fato de Abraão ter pagado o dízimo a ele e a forma como o restante da Escritura se refere ao sacerdócio de Mequisedeque como um tipo do sacerdócio de Cristo, não deixa qualquer dúvida de que Mequisedeque servia mesmo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. O que aconteceu com Abraão antes de ser chamado? Diante da evidência de que Mequisedeque tinha o conhecimento do verdadeiro Deus, o mesmo não poderia ser dito sobre Abraão antes de seu chamado. Uma coisa que devemos considerar quando pensamos sobre se Abraão era idólatra ou não, é que o patriarca de Israel aparece pela primeira vez na Bíblia como um homem idoso. Isso significa que não temos disponível nenhuma fonte confiável sobre a infância e a juventude de Abraão. Alguns antigos escritos judaicos até procuram preencher essa lacuna, trazendo supostas informações sobre a vida de Abraão antes de seu chamado. O livro dos Jubileus, por exemplo, diz que Abraão começou a entender que a família de seu pai era idólatra na adolescência. E desde então, supostamente, ele teria começado a orar ao Criador. Inclusive, ele teria até tentado converter seu pai e queimado os seus ídolos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Por outro lado, há outros escritos
na tradição judaica que dizem exatamente o contrário. Esses escritos não apenas colocam Abraão como um idólatra, mas também como um fabricante de ídolos. Seja como for, nenhum desses escritos foi inspirado por Deus. Então, nada disso pode ser confirmado à luz da Escritura, que simplesmente apresenta Abraão e sua família no quadro evidentemente idólatra. Como a Bíblia afirma que Abraão era idólatra? No livro de Gênesis, o chamado de Abraão é registrado sem nenhuma introdução prévia, mas em outros livros bíblicos há algumas passagens, ainda que breves, que fazem referência à raiz idólatra da família da qual se originou o povo de Israel. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A passagem bíblica mais clara nesse sentido está no livro de Josué. Através de Josué, Deus disse o seguinte sobre a origem dos israelitas que estavam entrando em Canaã. Dalém do rio, antigamente habitaram vossos pais. Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, dalém do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. No que diz respeito no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2 e 3. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A idolatria que é referida nesse texto bíblico era a idolatria dos arameus que habitavam a Mesopotâmia, na região de Ur. A própria cidade de Ur era um centro religioso dedicado ao culto à deusa Lua. Portanto, é seguro afirmar que Abraão era idólatra, mas quando ele recebeu o chamado da parte do Senhor, ele obedeceu e saiu de sua terra, sem saber para onde ia, apenas carregando a certeza que Deus haveria de conduzi-lo ao lugar que sua descendência receberia por herança. No que diz respeito no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8. Deus chamou Abraão soberanamente do meio do paganismo e da ignorância, para estabelecer, através dele, a linhagem mediante a qual Cristo veio ao mundo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa é a palavra entre em nosso coração. Deus lhes abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.